Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua em Gênesis capítulo 2 e agora estaremos lendo do versículo 17 até o versículo 25, fechando assim o capítulo 2 do livro de Êxodo. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Queridos, nós vamos falar sobre o casamento de Moisés com Zípora e também a morte do rei do Egito. Moisés defende as filhas de Reuel, o que prova que ele era um homem forte. Já atrás vemos que ele matou um egípcio e escondeu na areia. E agora você vê ele agindo para defender as filhas que foram levar as ovelhas para beber no poço. Então Moisés é um homem de coragem, Moisés é um homem de atitude. Ele não é apenas um homem intelectual, ele não é apenas um homem de ciência, ele é um homem de trabalho, ele é um homem cortês, ele é um homem de coragem. Vale dizer que a água, como sempre, era considerada a fonte da vida humana, inclusive útil para a sobrevivência não apenas dos humanos, mas dos animais. E aqui as filhas, como pastoras, levam as ovelhas para beberem no poço. Então veja que a água aqui, ela tinha a sua utilidade e já era também um elemento pelo qual as pessoas lutavam. Foi por causa dessa ação, conforme as filhas relataram para Jetro, seu pai, que ele pediu que elas fossem em busca do homem que havia protegido elas. Veja bem que Moisés vai morar na casa de Jetro e tempo depois ele vai tomar como esposa Zípora, uma das filhas de Jetro. Então nós analisamos aqui que ele vai contrair casamento. Também é bom lembrar que essa mulher ela era parente do próprio Moisés, porque todos vêm da mesma origem. Tratando aqui sobre o casamento, abrindo um parêntese, perceba que o pai não vai dar a filha dele para qualquer homem. Ele vai dar a filha dele para um homem que tem coragem, para um homem que trabalha, para um homem que defendeu ela. Isso é interessante, porque um pai não pode dar a sua filha a qualquer pessoa. Tem que analisar essas particularidades, conforme a própria Bíblia registra. O nome Zípora pode referir-se a uma ave, que quer dizer canora ou pipilante. Nesse particular, nós sabemos que outras mulheres da Bíblia, elas tinham seus nomes relacionados a alguma ave ou algum animal. Isso nós podemos analisar claramente. Por exemplo, Raquel, com o seu nome que quer dizer ovelha. Então isso era comum naquela época, assemelhar o nome de alguém com um animal, com uma ave, com alguma planta, como hoje acontece também. Com essa mulher que Moisés se casou, Zípora, ele tem 2 filhos. O primeiro filho tem aqui o nome dito, que é Gerson. Gerson quer dizer peregrino ou expulso. Ambos os 2 significados são correlatos, pois Moisés tinha consciência
que fora um peregrino expulso do Egito. Por meio do uso desse nome, Moisés estava fazendo um resumo de sua vida quando saiu do Egito. Perceba que já era comum do homem atentar para detalhes e particularidades da sua vida, como alguns fazem, relatos diários para ver o que se aconteceu, o que se processou na sua vida. E isso já era uma prática comum, uma prática antiga. Nós também temos o segundo filho de Moisés, que aparece em Êxodo 18:3. Veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Êxodo 18, verso 3, está escrito assim: com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. Verso 4, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Você pode observar aqui que o nome Eliezer quer dizer Deus é meu auxílio. Também o próprio Moisés coloca o nome atentando para a situação, para os acontecimentos que sucederam em sua vida. Em um, ele é expulso. No outro, ele tem o auxílio de Deus. Ou seja, Moisés entendia toda a sua vida fora dirigida pelo Deus Todo-Poderoso. Isso, mais uma vez, realça a importância dos filhos serem orientados pelos pais na questão espiritual. Porque Moisés não reclama de Deus, Moisés não fala mal do Senhor. Ele sabe que Deus estava no controle de tudo. Por isso ele diz, eu fui peregrino, eu fui expulso, mas estou aqui porque Deus sempre foi o meu auxílio. Que coisa maravilhosa, que coisa importante. Nós podemos analisar que lendo Atos 7:30, no tocante à expressão muitos dias, na verdade pode ser uma referência direta aos 40 anos, ou seja, uma geração, um tempo que Moisés ficou em Midian e que esse faraó reinou. Moisés sai do Egito, o faraó está reinando, ele passa 40 anos em Midian e agora a palavra do Senhor diz claramente assim, e aconteceu, depois de muito destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Nós podemos analisar aqui que Moisés estava em Midian, passou 40 anos e agora esse rei morreu. E Moisés poderia voltar com tranquilidade para o Egito, porque aquele rei que queria matá-lo não estava mais vivo. Muitos estudiosos afirmam que, caso tenha sido o século 13, para a saída dos israelitas, do povo de Deus do Egito, então o faraó que morreu foi Seti I, isso em 1319 ou 1301. Ou possivelmente tenha sido Ramsés I, que com ele se fundou a 19ª dinastia. No tocante ao novo rei que assume, na verdade ele pode ter sido Ramsés II, considerado um dos maiores faraós de todos os tempos do Egito. Isso em 1301, 1234. Frente ao grande sofrimento no qual o povo de Deus estava envolvido, gerando gemidos, parecia que Deus estava distante deles, que havia esquecido, abandonado a eles. Mas note que o autor evidencia que Deus jamais esquece de suas promessas. Por isso é dito, e lembrou-se Deus. E aqui Deus vai suscitar esse grande libertador para lutar em favor do seu povo. Que Deus nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.